Manter os serviços na nuvem funcionando o tempo todo não é só um luxo, é uma necessidade absoluta hoje em dia. Então, hoje a gente vai virar esse jogo. Vamos descobrir como uma abordagem proativa no Azure pode tirar a gente daquele modo de apagar incêndio e colocar no controle total, sabe? Prevenindo problemas antes mesmo que eles aconteçam. Bora lá? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como a gente consegue se antecipar? Como evitar aquelas interrupções que custam uma fortuna, não só em grana, mas na confiança de quem usa nossos serviços? A boa notícia é que tem um caminho sim. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E olha só o nosso mapa da mina aqui. A gente começa entendendo bem o desafio da continuidade. Depois, vamos abrir os olhos com visibilidade e monitoramento. Na sequência, vamos pegar um atalho bem esperto com os conselhos do Advisor, construir umas barreiras de proteção com governança e, no final, a gente junta tudo numa estratégia proativa de verdade. Vamos nessa? Primeiro, vamos ser sinceros. Tempo de inatividade, o famoso downtime, é muito mais do que um site fora do ar. Pensa num e-commerce no meio da Black Friday. Cada minuto offline é uma avalanche de vendas perdidas, cliente frustrado, gente que talvez nunca mais volte. É prejuízo direto no caixa e um baque gigante na reputação da empresa. E a jornada para ter essa estabilidade toda começa com uma base sólida, que é o conhecimento. E aqui, conceitos que a gente vê na certificação AZ900 são fundamentais. Entender de alta disponibilidade, de tolerância a falhas, isso não é só teoria para passar em prova, sabe? É o que permite a gente desenhar arquiteturas que já nascem prontas para aguentar o tranco. Mas, claro, não adianta nada ter o conhecimento se a gente não sabe o que está acontecendo em tempo real. Seria como pilotar um carro de corrida com os olhos vendados. Não dá, né? É por isso que o nosso primeiro pilar estratégico é a visibilidade. E a lógica é simples. Não dá para proteger aquilo que não se consegue enxergar. E aqui tem uma diferença que é crucial entender. De um lado, o Azure Service Health. Pensa nele como se fosse o noticiário oficial da Microsoft sobre o Azure. É lá que a gente fica sabendo se tem algum problema na região, manutenções agendadas e, o mais importante, alertas sobre serviços que vão ser aposentados ou grandes mudanças que podem impactar tudo. Do outro lado tem o Azure Monitor, que é o nosso painel de controle particular. Ele mostra os sinais vitais dos nossos recursos, como está o uso de CPU da máquina virtual, o tempo de resposta do banco de dados. Um olha para a cidade inteira, o outro para dentro da nossa casa. Ok, então, agora a gente já consegue ver o que está acontecendo. Tem gráficos, alertas, métricas, mas e aí? O que fazer com essa montanha de informações? Como a gente descobre onde está o risco escondido? É aqui que a inteligência do Azure entra para nos dar uma mãozinha, o que nos leva direto para o nosso segundo pilar, os conselhos proativos do Advisor. E essa frase resume a ferramenta de um jeito perfeito. O Azure Advisor é literalmente como ter um consultor gratuito da Microsoft trabalhando para a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não fica esperando o problema acontecer. Ele está sempre analisando o nosso ambiente, usando as melhores práticas da própria Microsoft para encontrar pontos de melhoria antes que virem uma crise. O pulo do gato é que o Advisor é um consultor personalizado. Ele não dá conselho genérico de livro. Ele olha para a sua configuração e diz: olha, essa máquina virtual aí tá grande demais, dá para economizar uma grana. Ou, atenção, o backup não tá ligado nesse banco de dados que é super importante. São dicas práticas, diretas ao ponto. E essa consultoria ataca 5 frentes que são vitais. Em confiabilidade, ele pode sugerir, por exemplo, configurar uma redundância para evitar que tudo pare se uma VM cair. Em segurança, ele pode avisar de uma porta de rede que ficou aberta sem querer. Em desempenho, ele acha gargalos e ainda ajuda a otimizar custos e a melhorar a excelência operacional. É uma análise 360 graus para blindar o ambiente. Ter os conselhos do Advisor é fantástico, mas a gente sabe como é, né? E se alguém da equipe, sem querer ou por não saber, ignora uma recomendação e faz alguma besteira? Erro humano acontece. É por isso que a gente precisa do nosso terceiro pilar, a proteção através da governança. Basicamente, criar barreiras automáticas para impedir que esses erros aconteçam. E para construir essas barreiras, 2 ferramentas são simplesmente essenciais: o Azure Policy e os Resource Logs. Pensa neles como se fossem os seguranças automáticos do nosso ambiente na nuvem. O Azure Policy funciona como o livro de regras do ambiente. Ele não só sugere, ele impõe as regras. Por exemplo, dá para criar uma política que proíbe criar máquinas virtuais que são muito caras, para evitar surpresas na fatura, ou uma regra que só permite criar recursos aqui no Brasil.
Se alguém tentar fazer algo que viola a regra, pá, a ação é bloqueada na hora. Simples assim. Já os Resource Locks são ainda mais diretos. São como um cadeado digital naqueles recursos que são super importantes. Tem basicamente dois tipos. O Read Only, que não deixa ninguém modificar nada, e o Cannot Delete, que, como o nome já diz, impede que o recurso seja apagado. É uma camada de proteção simples, mas que salva a gente do famoso "Ops, apaguei sem querer". Agora imagina a cena, final de um dia de trabalho longo, todo mundo cansado. Um administrador vai rodar um comando e, por um segundo de distração, digita o nome do grupo de recursos errado, justamente aquele que roda a aplicação mais crítica da empresa. O coração até para. Mas aí, em vez de bater o desespero, o que aparece na tela é ação bloqueada. Por quê? Porque alguém lá atrás, de forma proativa, colocou um bloqueio de Cannot Delete naquele recurso. Uma configuração que leva menos de 1 minuto para fazer com alguns cliques no portal acabou de evitar um desastre que poderia ser gigantesco. Isso é governança na prática. Bom, chegamos no ponto em que a gente junta todas as peças. O monitoramento nos deu os olhos, o advisor nos deu o cérebro e a governança nos deu os reflexos. Agora, vamos montar esse quebra-cabeça e criar de fato a nossa estratégia proativa. A estratégia é essa, baseada em 3 pilares muito fortes. Primeiro, visibilidade total, usando o monitor e o Service Health para não ter surpresa. Segundo, orientação inteligente com o advisor dando as melhores dicas automaticamente. E terceiro, controle absoluto, usando Policy e Resource Logs para eliminar o erro humano da equação. É um ciclo que só melhora o ambiente. E quando a gente aplica essa estratégia, a gestão da nuvem muda da água para o vinho. A gente deixa de ser o time de bombeiros, que está sempre correndo para apagar o último incêndio, e passa a ser o time de arquitetos, que constroem um sistema que já é resiliente. Isso não é só sobre tecnologia, é sobre ter paz de espírito. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Numa nuvem que está sempre mudando, com coisa nova surgindo a cada segundo, qual será o próximo passo? Essa estratégia que a gente viu hoje é a base de tudo. Mas qual será a próxima fronteira que a gente vai ter que conquistar para chegar na confiabilidade total? A discussão está só começando.